E vem conferir a crítica do filme Jogos Mortais 10. E finalmente chegou nos cinemas o filme Jogos Mortais 10, ou Saw X. Filme esse que é o 10º filme da franquia Jogos Mortais, mas que não é uma continuação direta da franquia. Assim como eles estão divulgando nos trailers, nos posters, esse filme se passa entre o primeiro e o segundo filme da franquia. Esse filme, por causa disso, retorna com alguns personagens conhecidos da franquia, como por exemplo, o John Kramer sendo o grande protagonista desse filme, a Amanda também tem uma grande participação e até de certa forma o detetive Hoffman. Nada disso é spoiler, porque já está no trailer, então não pode ser considerado spoiler, mesmo que muita gente possa não acompanhar o trailer. E o filme começa de uma forma diferente do que eu esperava. Se você pegar os 10 filmes da franquia Jogos Mortais, tirando esse 10º, se eu não me engano, todos os outros começam com uma certa armadilha, para já dar aquele choque, já dar aquela impressão que normalmente você tem de Jogos Mortais, que são os jogos, que são aquela tortura que aparece na sua TV, ou na sua tela de cinema. E aqui no 10º filme, eles começam de uma forma diferente, até porque, dessa vez, a gente não vai acompanhar os Jogos Mortais pela visão de alguma vítima que está sofrendo dos jogos. Não, dessa vez, a gente vai acompanhar os Jogos Mortais e os jogos como um todo, o filme como um todo, na visão do John Kramer. Então, a primeira cena é ele realmente vendo como está o seu tumor no cérebro, que é um grande ponto que tem desde o primeiro filme da franquia. Como isso está crescendo, como isso afeta a sua vida e como ele está desesperado para conseguir uma nova chance. Isso é muito interessante, porque desde a primeira cena ele já mostra muito do que vai ser o tom de Jogos Mortais 10. Ele vai ser um filme que ele vai ter os jogos, ele vai ter aquele ponto que todo mundo espera, mas de uma maneira diferente, colocando o John Kramer como um real protagonista do filme. E o filme começa de uma forma bem melancólica, mostrando o sofrimento daquele homem que não tem mais um futuro certo. Ele sabe que ele não sabe mais para onde ir, porque ele sabe que ele tem um tumor terminal no cérebro e ele não sabe o que fazer. E isso é muito interessante para a franquia como um todo. É você mudar a visão do que você espera. Muita gente pode estar pensando, não, mas o John Kramer já foi protagonista da franquia Jogos Mortais. Ele nunca foi o protagonista de um filme. O filme pode ter focado bastante nele, como já aconteceu num filme da franquia, onde todos os jogos eram voltados por pessoas que envolviam ele de uma certa forma. Mas o personagem em si não era ele o protagonista do filme. A gente não via na visão dele, a gente só sabia a opinião dele sobre o que estava acontecendo. E a partir daí a gente tinha mais uma relação de aprofundamento do personagem. Aqui não, aqui ele é o protagonista da história. Isso é uma escolha muito ousada, porque quando você coloca alguém que é considerado um vilão ou um antagonista como protagonista do seu filme, automaticamente você cria um problema para você. Qual que é o problema? Não tem como você colocar um protagonista e achar que o público não vai gostar dele, não vai criar uma relação com ele. E aí é que viu o problema. A gente sabe o que o John Kramer fez. Apesar dele falar que ele não mata ninguém, a gente sabe que no fundo são justiça pelas próprias mãos. E aqui você cria ele para criar uma relação com o personagem. Você cria realmente um laço com o personagem, no sentido de você vai ficar com pena dele, você vai ter dó dele, você vai saber o que está acontecendo. E quando ele começar a fazer os jogos, você vai torcer para ele. Isso é uma ideia muito boa se o roteiro soubesse trabalhar um pouco melhor. Eu gosto muito da ideia dele como protagonista pra gente realmente criar uma ligação diferente com o personagem, pensar nele de uma forma diferente. Mas no final do filme, eu acho que a reflexão que o filme devia deixar para o público é: olha só, você como público tá torcendo pelo John Kramer, você como público tá gostando desses Jogos Mortais porque você viu o que essas pessoas fizeram com ele. Então a partir daí, você como público não é tão diferente do Jigsaw. Você que julgou ele durante 9 filmes, agora consegue ver que ele, você não é tão diferente dele. Você entende ele e até concorda com ele que ele tá fazendo com aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele. Mas isso, o filme não consegue trabalhar tão bem nesse ponto. Você não chega no final do filme pensando nisso. E eu acho isso um certo problema, porque o filme tem uma ideia muito boa, Ele coloca o público do lado do John Kramer, até porque ele é um personagem principal da franquia. Então você cria uma ligação com ele, mas no final, a mensagem final tinha que bater mais forte. Ela bate de uma certa forma, mas ela não bate tão forte como deveria, a ponto do público ficar com essa reflexão de: nossa, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Esse, eu acho que seria um ponto principal. Porque quando você coloca um personagem como esse como protagonista, você cria uma ligação. É mais ou menos o que acontece em filmes que tem um vilão como protagonista. Recentemente lançou um filme do Coringa. Você sabe todos os problemas que aquele personagem tem.
tem, mas você acaba criando uma ligação, se preocupando e torcendo por ele, apesar de tudo que ele faz de errado, porque ele é o protagonista do filme. E aqui acontece isso com o John Kramer. Só que a história, pelo menos, é interessante. Outra coisa que é muito legal desse filme é como você, como público, acaba pensando como personagem. Porque quando você vai... Vamos falar a verdade, o roteiro não é o mais complexo do mundo. Quando ele vai chegando naquela clínica de reabilitação que promete que vai fazer uma nova cura pra ele, que vai curar o seu câncer, você sabe que aquilo é fachada. Você sabe que aquelas pessoas vão participar dos Jogos Mortais. Então, uma coisa super interessante é você, como público, ir tentando adivinhar o que ele vai fazer com aquelas pessoas. Então você vê uma pessoa que tem anestesia, você imagina que os jogos dele vai ser dessa forma. Alguém que tira o sangue dele, você imagina que vai ser de uma outra forma diferente. Isso é interessante, como os jogos realmente colocam você pela primeira vez como alguém que realmente é um participante dos jogos, como se você estivesse criando o jogo. Você faz parte da mente dele. E isso eu achei interessante. Então, na parte da história, eu gostei como eles trouxeram uma ideia diferente pra franquia, colocaram um personagem que era pra ser o vilão, como alguém que você cria uma ligação com ele, e ao mesmo tempo, trazer a Amanda de volta era fundamental pra isso. Porque todo o diálogo entre John Kramer e Amanda é completamente diferente do que a gente viu na franquia como um todo. Durante a franquia, parece muito aquela ideia do mestre e o aprendiz. Um aprendiz que erra muito contra um mestre que é muito sábio. Essa é a ideia dos dois. Aqui é uma ideia muito mais de pai e filha. Como os dois, um sofre pela dor do outro. Eu achei isso super interessante também. Porque não, cria mais humanidade para um personagem que não é humano como é o John Kramer. Então essa relação eu gostei bastante. Sem contar que tem vários momentos, para quem gosta da franquia Jogos Mortais, retorno de certos cenários, desde o Jigsaw, o bonequinho, até o porco, né, que é o que busca as pessoas no lugar, que é super interessante. Isso eu gostei bastante. E no final, tem uma revelação boa, que obviamente não supera nenhuma revelação, mas também é boa. O problema desse filme fica em relação aos Jogos Mortais. Se a parte de roteiro, por não ser brilhante, funciona bem, por trazer uma característica nova, dar mais espaço para os personagens e a construção até os jogos é interessante para você ir participando com o público, a parte dos jogos é decepcionante pra mim. Não é que seja ruim, tem um grande banho de sangue, como sempre tem, e tem as armadilhas que a gente espera. Mas o problema é, eu acho que eles não conseguiram criar o impacto que as mortes têm. O exagero do CGI e do sangue faz com que tire o impacto. Porque, não que os outros filmes não tenham CGI, todo filme tem muito CGI. Mas, ao longo disso, quando você vê esse filme, alguns momentos perde um pouco do impacto. Teve alguns momentos que a pessoa tá cortando a cabeça, por exemplo, e ela grita de uma forma, e a jeito que eles fazem tudo, a cenário, não cria o impacto que os Jogos Mortais têm. Muitos Jogos Mortais que você assiste, você quer virar o olho e não tem coragem de ver a cena, porque é muito real. Aqui eu não senti muito isso. Tanto porque eu acho que a cena, o diretor não conseguiu trabalhar muito bem a cena como um todo, e eu acho que os jogos em si não são tão criativos. A ideia que eles tiveram é muito criativa. Pegar algo que aquela pessoa fez contra o John, que seria a parte, como eu falei, da anestesia, tirar o sangue, fazer a parte realmente de todo como médico. Isso é interessante brincar com isso, com o jogo, mas na hora de pensar no jogo em si, aí é um pouco decepcionante. Não achei nenhum jogo super criativo. Eu acho que eles tinham muito potencial ali que foi desperdiçado. Tanto para brincar com isso, como para brincar com a cidade do México como um todo. Pra mim, isso acaba sendo alguns problemas. E também tem um ponto final do filme que eu também não gosto em relação ao roteiro, que eu acho que ele cria um certo furo de roteiro pra franquia como um todo, mas eu não vou falar aqui por ser spoiler. A partir daí, a revelação, como eu falei, não é super surpreendente no final, não quebra a cabeça como outras fizeram. A revelação final é um pouco decepcionante e os jogos também. No fim, é um filme que ele é bem mediano como um todo. Ele tem mortes que são interessantes, é legal ver aquele gore que fez a franquia ser a gigantesca que ela é hoje. Eu gostei de alguns passos diferentes que eles fizeram. Mudar a visão, colocar o público numa visão diferente numa franquia que precisava se renovar. São 9 filmes. Se você fica na mesmice, o público acaba enjoando, como a franquia enjoou. Esse pode ser um novo ponto de partida para essa franquia que eu também acho interessante. É um filme mediano, que poderia ter sido melhor, mas que eu admito, o que eu esperava pela franquia, do jeito que a franquia estava andando, foi um filme que me surpreendeu, mas poderia ter sido melhor. Concluindo, Jogos Mortais 10 é um filme que foi melhor do que eu esperava. Eu achei que o filme não ia ser bom, sinceramente, pela forma como a franquia estava vindo ao longo dos seus filmes. Claro, tem filmes melhores do que outros, mas de modo geral, a franquia deu uma queda ao longo dos anos. E prometerem que ia voltar com John Kramer, com Amanda, me deixou um pouco preocupado de deixar a franquia perdida no meio da sua cronologia. Mas no fim, eu tive uma grata surpresa. É um filme só mediano para positivo, mas mesmo assim, foi um filme que me agradou. Eu acho que na parte de mudar a visão e seguir o John
Kramer, seguir os passos dele e meio que ter uma visão de como seria você nos Jogos Mortais, criando jogos, eu acho super interessante. O filme também traz uma nova visão mais melancólica para essa franquia, usando muito bem os personagens clássicos. E isso funciona muito bem. Essa parte me agrada. Essa parte de mudar a visão, trazer um elemento novo para uma franquia que já está gasta, me agrada muito. O problema fica mais em dois pontos: os jogos como um todo e o final, que eu acho que o final tem alguns pontos ali que não me agradam, porque eu acho que o roteiro precisava ser mais refinado para chegar ali, e os jogos como um todo. Não tem como negar. Jogos Mortais, desde o seu primeiro filme, é dividido em dois pontos: a história, e aqui eu acho que eles acertam bem, e a parte dos jogos. Chega num ponto da franquia onde muita gente nem lembra que tem história, as pessoas vão lá para ver os jogos. Eu acho que isso pode decepcionar muito o público. Quem gosta da franquia como um todo, quem gosta dos personagens, vai rever a trilha clássica, vai rever personagens clássicos, momentos clássicos e vai gostar muito. Quem vai só pelos jogos, eu acho que essa pessoa pode se decepcionar, porque os jogos não são tão criativos como poderiam, o diretor não foi tão bem na parte da direção de como trabalhar os jogos e acabou ficando um pouco decepcionante, tanto na inventividade do que eram os jogos, como a forma como o diretor trabalhou ele na parte do gore, das mortes. Então é um filme mediano, que num ponto ele acertou muito e no outro eu acho que ele deixa muito a desejar. E por isso que eu termino o filme Jogos Mortais 10 com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Jogos Mortais 10? Que nota você daria para ele? Qual é o seu filme preferido da franquia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.